Mas eu tenho isso desde que me lembro, desde que tinha, não sei, 5 anos ou menos. Geralmente era muito mais à noite, era muito mais quando toda a casa caía em silêncio. E aí eu já tinha muito medo, porque no fundo começava a sentir pessoas, a sentir que se sentavam na minha cama, a sentir que falavam comigo, e acontecia muito, de eu ouvir que falavam comigo, mas ouvia murmúrios, ouvia como se falassem comigo e eu tentava entender e não entendia, e ouvia risadas. Era uma coisa um pouco aterrorizante para mim. Bem-vindo a este novo episódio de Fora da Matrix, no Invisível. Hoje tenho o prazer de compartilhar com Mariela Ramos. Ela é médium, canalizadora, mas também é clarividente. Com ela abordaremos esses temas e veremos, por exemplo, qual é a diferença entre a canalização, a mediunidade e a clarividência. Olá, Mariela, como você está? Agradeço muito o fato de você ter aceitado o convite para este novo episódio de Fora da Matrix, no Invisível, então. Sinta-se em casa. Olá, Esteban. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com todos e todas. Da mesma maneira. Mariela, eu sei que você se define como canalizadora, como médium e também como clarividente. Quais diferenças você vê entre a canalização, a mediunidade e a clarividência? Vamos ver. Eu tenho ou seja, em termos assim perceptivos, percebo muito bem a diferença, tá? Quando conecto com algum ente querido falecido, vejo com clareza, digamos, as mensagens sim, que sei que são de outra pessoa, de que foi um humano. Mas acontece que quando canalizo, né, a informação que recebo, sinto como de um outro lugar, é como um lugar mais distante, mas é como mais energia do que sensação de ter sido carne, por assim dizer, tá? Ou seja, minha percepção é que, de verdade, quando alguém canaliza com guias, ou com energia, ou com o que seja, mas é como uma energia que não esteve aqui antes. Não é como uma energia que tenha terra, ou que tenha tido terra, tá? Essa é como a diferença que sinto. E em termos de clarividência, claro, considero clarividente, porque também tenho a capacidade de ver um pouco para frente às vezes, tá? Como, por exemplo, não sei se alguém vai engravidar, o que esse bebê vai fazer, datas, coisas que vão acontecer, essas coisas que me aparecem e tendo a ser muito certeira. Por isso também falo de clarividência. Ou seja, quando você se conecta com alguém que faleceu, você sente mais como humano. E quando se conecta, através da canalização, sente mais como outro tipo de consciência. Agora, exato. Essa sensação, como você me dizia, você percebe de forma diferente e quando se conecta através da canalização, você sente como uma personalidade, como uma estrutura de personalidade, como poderia ser uma pessoa ou sente mais como algo neutro? Não, sinto mais como algo neutro. Absolutamente neutro. Talvez, claro, podem haver algumas características mais femininas e outras mais masculinas, energia como... Mas, em geral, é super, super neutro e as sinto mais distantes, como de lugares muito mais longe. Não estão aqui. Sinto que os mortos, por assim dizer, estão muito mais perto. Estão como na mesma dimensão, como abrindo uma porta, nada mais, né? Como muito próximo. Mas isso outro eu acho muito mais distante. É como outra matriz, digamos, uma sensação muito diferente. Ei, e a diferença entre o que te transmitem uns e outros? Sim, há diferença. Sim. Quando canalizo a energia que me chega e a informação que me chega, é uma informação muito mais sutil, é uma informação que a gente deveria como um pouco decifrar mais, né? Tem uma profundidade maior, tem mais a ver com a essência da vida, com o que é preciso avançar. Tem a ver com outro tipo de mensagens, tá? E, obviamente, claro, quando tem a ver com entes queridos, às vezes tem a ver com provas de vida ou com coisas assim que unem, no fundo, de alguma maneira, emocionalmente com o consulente. Mas a energia que me chega da canalização é super diferente, né? Tem mais a ver com a essência da vida. Como chegar a tentar entender o que, digamos, né?
É como mais metafórico o tipo de mensagem? É mais metafórico, sim, mas muito certeiro também. Muito certeiro. Ou seja, é como eu também dizer à pessoa: o que estão me dizendo é que você está passando por este momento, este momento, este momento, e está acontecendo até com esta pessoa. Ou seja, é muito certeiro, mas tem mais a ver com chegar ao fundo da alma, digamos. Já. Quando as pessoas te procuram para uma canalização é porque têm conflitos internos e querem se esclarecer e conectar com um guia ou algo assim. E quando te procuram como médium é porque querem se conectar com alguém que faleceu, certo? É assim mesmo. Exato. Claro, e com a canalização, no fundo, geralmente o que eu faço é como uma introdução que deve durar pelo menos uns 20 minutos, em que eu falo sobre o que recebo, do momento em que você está, do que está acontecendo, do que aconteceu anteriormente, etc. E daí, no fundo, vamos aprofundando, né? O que faz sentido, o que não faz sentido e isso eu digo. Mas eu recebo como um bombardeio de informações assim, muito forte. Então eu escrevo, né? Escrevo e geralmente antes eu me conecto um pouco antes. E escrevo e já tenho como tudo. Toda a ideia geral do que a pessoa está vivendo, está passando. E daí começamos a aprofundar nisso. Mariela, como e quando você descobriu que era canalizadora, médium e clarividente? Houve algo que veio antes, outro depois, ou foram todas ao mesmo tempo? Eu acho que foi uma mistura de tudo ao mesmo tempo, mas no fundo, com o tempo, fui como dando nome a isso. Mas eu tenho isso. Desde que me lembro, desde que tinha 5 anos ou menos. Claro, no começo acontecia que era como... Geralmente era muito mais à noite, era muito mais quando toda a casa caía em silêncio. E aí eu já tinha muito medo, porque no fundo começava a sentir, né, pessoas, a sentir que se sentavam na minha cama, a sentir que me falavam, e acontecia muito de ouvir que me falavam, mas ouvia murmúrios, ouvia como o as. E eu tentava entender e não entendia e ouvia risadas. Era uma coisa um pouco aterrorizante para mim. Muito disso quando criança, mas também acontecia que eu tinha uma mediunidade e uma canalização muito onírica, então sonhava muito. Sonhava muito com coisas que eram de outros, né? Que eram para outros, e sonhava muitas coisas que depois aconteciam. Então, por isso te digo que é uma mistura enorme. Porque sonhava, claro, com pessoas que iam morrer, sonhava com coisas que iam acontecer, sonhava com coisas que aconteciam a tal pessoa internamente. Então, digo uma mistura que depois consegui separar. Mas, claro, ou seja, eu era criança, aconteciam coisas que eu via, sonhava com acidentes, que no dia seguinte via nas notícias. Simples assim. Então era assim como super chocante. Uma coisa impressionante. Super chocante. Para ser tão jovem, era algo muito terrível. E também me aconteceram coisas. Com pessoas da família, ter que dizer, não viaje para tal lugar porque amanhã vai haver um acidente e depois ver o acidente na televisão. Ou seja, coisas assim muito fortes. Sua família entendia isso que te acontecia quando era criança? Eles sabiam? Levavam a sério ou achavam que era coisa sua? Veja bem, minha mãe, eu me lembro que acho que eu verbalizava mais com ela do que com qualquer outra pessoa. E minha mãe era como essa coisa, essa menininha que a única coisa que faz é sonhar e falar e sonha, como uma máquina de sonhos. Essa menininha que era uma máquina de sonhos que eu todos os dias acordava e dizia, mamãe, olha, sonhei isso. E ela era assim, vamos ver, tá bom, mas vamos parar um pouco. E depois, acho que quando eu tinha uns 15 anos, me lembro que ela me levou a um neurologista, porque eu já contava que eu via coisas. Então, ela me levou a um neurologista, então eu estava com um surto, com certeza. Então, fizeram um eletroencefalograma, fizeram um monte de coisas. E eu não entendia nada. Agora, minha mãe era uma mulher muito sensível, tudo, mas claro, certamente como mãe, ela ficava assustada também. E depois, com o tempo, ela entendeu o que você queria. Mas não é um tema fácil de lidar na vida, acho que acontece com todos nós. Sim. Além disso, eu tenho como uma vida dupla nesse sentido. Veja que o que você acabou de relatar sobre quando era criança e ouvia pessoas falando, risadas, de repente, uma pessoa falando 2, 3, de repente você sente como uma multidão de pessoas. É como
se de repente você acordasse ou estivesse em um estado muito tranquilo e fosse como se estivesse no meio de um bar cheio de gente falando ao mesmo tempo. Isso acontecia comigo, veja, também quando te digo que também me levaram, não ao neurologista, mas sim ao psicólogo infantil. E felizmente ele disse que era uma criança normal, basicamente, que ele apenas imaginou, ele era muito criativo. Ei, há alguma experiência que te impactou, que você poderia compartilhar conosco, que te marcou, seja em canalização, ou em mediunidade, ou em clarividência? Vamos ver, olha, muitas coisas, mas uma que me marcou muito e que não foi há muito tempo. Da parte dela, quero dizer que estou super aberta a tudo. O que possa ir descobrindo neste mundo, como que não me prendo a nada, porque, além disso, eu acredito apenas na energia, mas não tenho nenhuma outra crença. Então, também fico um pouco duvidosa de tudo, questiono tudo, etc. Então, também me acontecem tantas coisas que me surpreendem. E há alguns meses aconteceu que uma pessoa quis se conectar com sua avó, com sua proximidade. E me aconteceu algo super estranho, porque conectei com a pessoa e a vi aqui, mas o rosto estava aqui e me olhava profundamente. E claro, como a informação quando a recebo bem telepaticamente, não vejo que movam os lábios nem nada telepaticamente, mas a vi e os olhos me penetravam e me disse: nós somos das mesmas. Assim como somos das mesmas. Você faz o mesmo que eu, mas em outro âmbito. Nós nos conhecemos, reconheçamo-nos no fundo, me disse. Eu não entendi por que ela me diz isso. E me mostrava, né, que é a sua energia. E você está me procurando no lugar errado. Ela disse, eu não estou onde estão todos. Eu estou aqui, eu estou no centro da Terra. E me mostrava a energia da Terra. A Terra, ela me mostrava a energia da Terra, sim, a energia da Terra. E eu dizia, não consigo entender, não conseguia entender. E conversando já com a pessoa que se encontrou com sua neta, eu conto tudo isso que estava sentindo. E ela me disse que minha avó era Yatiri, que os Yatiris são xamãs, são curandeiros, amaras. Olha só. Claro, são curandeiros, amaras, que eu também não sabia, não tinha ideia. Dentro da ignorância, claro, como quando alguém diz xamã e não vai para outros lugares da Terra, mas eu não identificava isso. E foi impressionante, porque além disso, claro, eles têm uma conexão com a Terra. Eles têm uma conexão com a Terra. Então, aí, claro, depois eu dizia, claro, certamente, há certos curandeiros, certos xamãs, certas energias que se mantêm em outros lugares, que não necessariamente vão para este lugar que a gente intui que existe, e digo intui porque na verdade não tenho certeza. Mas no fundo, há outros lugares de outras energias, né, que decidem ir para outro espaço, né? Ou que trabalham em outro espaço. E eu sentia que ela trabalhava no espaço da Terra. Não trabalhava em outro lugar. Então, isso foi impressionante. Foi impressionante porque eu disse tantas outras coisas que devem existir que não temos ideia, digamos. Foi muito, muito, muito incrível. Todas as suas mensagens eram em relação à Terra. Ou seja, ela estava preocupada com suas chamas, estava preocupada com as colheitas, estava preocupada com outras coisas, e nomear essas coisas era outra coisa absolutamente distinta. Olha que interessante. Eu tenho vontade de entrevistar, em breve vou fazer isso, uma médium Mapuche. Essa é a ideia. Também é super interessante ver seu enfoque, porque elas também são médiums. Ou seja, uma Mati Mapuche, quis dizer, que é como uma... Para as pessoas que não sabem, é como uma sacerdotisa que se conecta com o além na cultura Mapuche, que é uma cultura ancestral daqui do Chile, da América do Sul em geral, do Cone Sul, do sul da América do Sul. Ei, Mariela, como é a forma? Se você pudesse resumir, mais ou menos como é a forma que você se conecta mediunicamente ou quando faz isso? Através da canalização. É a mesma coisa? Você entra da mesma forma ou o processo é diferente para você? Olha, para começar, tem variado ao longo do tempo. Muito, muito, muito. Variado ao longo do tempo, porque também, como eu te contava, eu tenho uma conexão muito onírica.
Então, durante muitos anos acontecia que eu recebia toda essa informação na noite anterior sobre o que iria trabalhar no dia seguinte, o que era tremendamente cansativo, né? Super cansativo, porque eu acordava muitas vezes, né, à noite e escrevia, começava a descrever. Ou então eu acordava de manhã e escrevia imediatamente, assim que abria os olhos, tudo o que tinha sonhado e tudo o que tinha sentido, com muita clareza, sobre o que era meu e o que era para a sessão seguinte. Isso sim, com muita clareza, sabendo que isto é meu, isto não, é meu, etc. E os sonhos eram muito marcantes, eu sendo a pessoa com quem iria me conectar no dia seguinte. Como em primeira pessoa. Em primeira pessoa, até mesmo sentindo a morte, se fosse um acidente, sentindo o acidente de forma tremendamente vívida. E então, no dia seguinte, eu conectava com toda a sua história. E essa história depois ia sendo desmembrada. E outras coisas iam aparecendo. Isso tanto para as canalizações quanto para o tema da mediunidade. Então, eu até escrevia as coisas mesmo não tendo uma sessão no dia seguinte, porque sabia que seria para a próxima sessão que viesse, então tinha que organizar, era terrível. Até que um dia eu disse e pedi, por favor, não, posso continuar tendo uma mediunidade onírica assim neste nível. Que me enviem mensagens, mas preciso conectar no dia seguinte, como este. E decidi que, no fundo, a forma que mais me acomoda também, dentro das próprias inseguranças que cada um pode ter, é conectar antes. Então, eu me coloco em um espaço onde, além disso, escureço tudo, tenho que escurecer tudo, ouço música, e aí a informação começa a chegar. Eu recebo informações, escrevo, e depois tenho a sessão. Então, para mim, cada sessão dura 2 horas e tanto. Não, é menos que isso. E depois eu conecto com a pessoa e começo a falar o que me chega, o que me chegou, mas também o que continua chegando. Então é um processo longo, mas é o que também me permitiu sentir segurança nisso. Quando você diz que conecta antes quanto tempo? Antes da sessão? Não, eu estou 1 hora antes já. Comigo já aconteceu 1 hora. Eu me senti assim, meia hora. Sim. Eu estou como 1 hora antes quando é conexão com um ente querido, meia hora antes quando é uma canalização. A canalização flui para mim muito rápido. E a conexão com um ente querido é um pouco mais lenta para mim. Você, com base na sua experiência como médium e canalizadora, aprendeu algo sobre o além? O que você pensa? Como você acha que é o além? Veja, tenho a sensação de que, na verdade, não é que haja um além, sinto que está aqui ao lado. Não sei como explicar, mas é como se estivesse aqui ao lado, como te disse antes, como abrir a porta e estivesse ali. É como se estivesse ali ao lado. Mas também tenho a sensação de que cada um dos falecidos também escolhe um pouco onde estar, né? Dependendo também do trânsito que está fazendo. Já vi pessoas que chegam querendo estar em espaços com muita natureza, muito tranquilos, mais desconectados, digamos, do resto e mais reflexivos, etc. Outros que chegam e estão logo com os demais e se veem em um momento mais sociável. Parece que isso varia muito. Essa é a minha sensação. Como se no fundo você pudesse decidir onde estar em que momento. E está bem? Também me aconteceu de ouvir alguém dizer estou com a Virgem tanto, ou seja, é como se existisse a Virgem tanto, ou estou com o anjo tanto que eram, além disso, devotos dessa Virgem, ou desse anjo, ou desse santo, etc. Isso também eu vi. Assim como vi outras pessoas que disseram algo como aqui não há nada, não há, mais nada é a mesma coisa. Então, tenho um pouco essa sensação como se o que a pessoa acredita ou o que a pessoa postula é um pouco o que ela alcança. Como se tudo isso fosse bem-vindo, independentemente de para onde a pessoa vá, do que a pessoa acredite ou postule. Essa é a minha sensação. Então, para você não há um lugar definido como algo que alguém poderia, como um lugar que, em termos gerais, se entenderia que assim é o além.
É super variável dependendo da crença e do nível de consciência da pessoa que partiu, basicamente. Sim, mas sinto que a sensação é a mesma. Ou seja, a sensação de plenitude, a sensação de felicidade, a sensação de se sentir completo é a mesma. Só que variam os espaços que se pode escolher onde estar e as crenças que se teve que se mantém, entende? E isso me acontece, um pouco conectando com o que eu te dizia antes sobre essa senhora que era Yatiri, que no fundo é como aqueles que acreditaram, talvez, e que são mais católicos ou etc., a ideia do céu, se mostram como em um lugar assim. E essa outra senhora mostra estar na terra, mostra estar conectada com a sua terra e continua trabalhando por sua terra. Então é como a ideia que eu tenho do que acontece, que no fundo a gente também segue um pouco um lugar, que já conhece, que a alma conhece, não sei. Bem, é muito estranho, tudo é muito estranho. Eu meio que proponho isso também, ou seja, é como uma descoberta e não me casaria com nada, não? Teria a capacidade de dizer com certeza não, estou segura de que isso aconteceu, porque no fundo, cada sessão que a gente vai tendo vão surgindo coisas muito diferentes umas das outras. Tenho a impressão de que há uma fase, após desencarnar, de deixar o corpo aqui, que é uma fase um pouco ilusória. Então aí está muito determinado pelo seu sistema de crenças e suas experiências, basicamente. E isso é determinado um pouco pelo que você sente e pelo que você vive. Mas é um pouco ilusório, e depois há um momento em que a pessoa se esclarece, toma consciência, entende que está vivendo uma experiência um pouco ilusória e aí passa para outro estado. Essa é a impressão que tenho e assim eu entendi. E tendo a supor que há como um resquício do nosso corpo mental e emocional que ainda estão ativos e por isso se vive essa experiência ilusória já sem corpo físico. Essa é um pouco a impressão que tenho. Dentro das suas experiências, como médium, por exemplo, você já teve alguma experiência complexa? Vamos ver. Eu dividiria isso em duas partes. Uma, vou abordar em segundo lugar. Há uma que sinto que tem muito a ver com a disposição do consulente também. Isso eu ia te perguntar também. Sim. Sinto que tem muito a ver com a disposição do consulente, ou seja, para mim, as sessões que não deram certo, que não foram muitas, tiveram a ver com a disposição do consulente, com uma coisa assim, de repente, de não encarar como uma consulta, se finalmente isso é uma consulta, é um encontro, então, de repente, você vê as pessoas deitadas na cama, ou com uma má disposição, né, ou te colocando à prova constantemente, testando o médium, e isso imediatamente, para mim pelo menos, corta o canal de energia, o que eu acho que certamente tem a ver comigo mais do que com qualquer outra coisa. Ou seja, a minha disposição também muda. Então sinto que isso é muito difícil de lidar. Com o tempo, obviamente, fui aprendendo a lidar com isso. E de alguma forma, por fim, encerrando a sessão. Mas é difícil para mim lidar com isso e sempre é um temor, porque é algo que eu sempre digo. Sempre antes de ter uma sessão, fico tão nervoso que digo, mas por que estou fazendo isso? Por quê? Isso acontece comigo, acontece como se eu desejasse que a pessoa cancelasse. Isso acontece comigo, porque, obviamente, a gente sempre tem a sensação de que não vai dar certo, de que não vão chegar mensagens, de que não vamos ver nada. E isso acontece. Essa é a parte humana de nós. Imagino que com você também deve acontecer essa coisa de ir chegando, ir se apresentando. Claro, isso acontece. Então, já ter que lidar com isso e ainda por cima do outro lado, onde há uma má disposição, é muito difícil. Então, isso é difícil para mim de lidar. E a outra coisa, voltando ao assunto sobre o que isso tem a ver com a conexão em si, lembro-me de uma vez em que tive que me conectar com um garoto que tinha morrido, que tinha sido morto, que tinha sido espancado até a morte. E ele estava em um lugar que eu nunca tinha visto antes. Este lugar eu realmente nunca tinha visto. E era um lugar como separado, né? Era como, né? Dentro deste mesmo lugar onde a gente sempre sente e percebe,
mas este era como um espaço separado, era como uma salinha, uma espécie de salinha energética. Além disso, eu via sua energia conectada à Terra e conectada ao outro espaço. Mas assim, com muita clareza, assim como a gente os vê e os sente conectados absolutamente lá no outro lugar, este estava conectado com a Terra e aqui. Ou seja, não queria se desprender, mas não é que estivesse aqui como se tivesse ficado preso, como as pessoas às vezes dizem. Não, estava lá, mas ainda estava pensando nisso, e estava zangado e frustrado, e não se dava conta de que, no fundo, era uma questão de abrir a porta e, no fundo, entrar neste lugar e soltar. Isso nunca tinha me acontecido. E isso, como que aí o exercício que eu disse, o que faço aqui? Eu disse, né, tenho que mostrar a ele que pode se virar e olhar para o outro lado. Como cortar isso, cortar essa raiva que ele tinha. E fiz como esse exercício, de tentar mostrar o outro lado, dizer, abra a porta, saia, venha, desconecte-se, já não, há mais jeito, não fique aí. Sim, isso me aconteceu. Isso me aconteceu, mas foi super surpreendente, porque no fundo nunca tinha me acontecido, então eu não dizia, o que faço aqui? O que eu tenho que fazer? O que ele te diz é muito verdadeiro, preste atenção. Mesmo que alguém já pratique a mediunidade há muitos anos, sempre existe uma certa ansiedade antes de uma sessão, que precisa ser administrada. Por quê? Não sabemos objetivamente se vai funcionar ou não. Então essa incerteza cria uma tensão ali. Mesmo para mim acontece que, embora eu perceba pessoas e tenha percebido muitas coisas, depois preciso verificar se essas pessoas estão relacionadas ao cliente ou não, digamos assim. Pelo menos é isso que acontece comigo, e isso gera um certo grau de ansiedade, que diminui assim que a sessão começa. Mas antes da sessão, eu passo exatamente pela mesma coisa que você. Imagino que outros colegas sintam exatamente o mesmo. Mariela, as pessoas que te procuram, por exemplo, para canalização, mediunidade ou clarividência, são perfis diferentes, pessoas diferentes, ou é muito parecido? E por que elas te procuram? Vamos ver. Acho que... Sim, mas eu diria que os perfis são bastante semelhantes. De repente, aparecem pessoas mais diferentes, mas em geral, as pessoas... No geral, são pessoas que, claro, estão em busca de respostas, mas que também acreditam nisso. Por isso que eu te digo que, geralmente, quando as coisas começam a desacelerar e tudo mais, tende a ser com pessoas que, no fundo, estão te testando. Elas querem, quero ver se isso é verdade, quero ver se isso realmente existe. Mas, em geral, claro, são pessoas que, têm o perfil de, buscar no sentido de canalização, tá? Principalmente aquelas que querem se desenvolver espiritualmente. Isso é muito marcante. Pessoas que realmente têm um esforço constante em várias áreas, digamos assim, que estão desenvolvendo seu lado espiritual e querem entender de onde isso vem. E agora, no caso de entes queridos, claro, tem a ver com a questão de como resolver. Muitas vezes, questões que ficaram em aberto, questões que não foram resolvidas, lutos muito dolorosos. E às vezes também o desejo de entender o que veio antes. Porque também acontece comigo, às vezes, que querem se conectar com uma avó que nunca conheceram. Sim, isso acontece com certa frequência. Sim, quero me conectar com ela. Bom, como eu não a conheci, quero saber que informações existem e às vezes surgem coisas maravilhosas. Mas claro, o foco principal, o grande foco em termos de se conectar com entes queridos tem a ver com saber se eles estão bem, e a questão de, basicamente, poder fechar certos ciclos, sabe, certas dores não resolvidas ou conversas inacabadas, brigas, mortes onde eles já estavam, sabe, brigando e de repente faleceram. Tem um pouco a ver com isso. Sim, terrível. Ei, e sabe, acontece comigo que quando as pessoas querem uma sessão, mas não tem nada para resolver, não estão lidando com nenhum luto. E fazem isso mais por curiosidade. Essas sessões, no meu caso, tendem a não funcionar, sabe? Uhum. Eu não consigo me conectar porque sempre penso que não há um motivo real, né, para esse exercício acontecer, porque
Se elas vão só por curiosidade, não vai acontecer. Então, eu sempre digo para as pessoas que se elas querem se conectar por curiosidade, eu recomendo que não façam isso, porque não faz sentido. O objetivo, pelo menos para mim, de ter uma experiência mediúnica é fechar um ciclo, avançar no luto. Quando existe um motivo real para resolver uma questão não resolvida. Esse é o propósito para mim. E sobre o que você estava dizendo sobre os clientes e a atitude do cliente, eu acho que, como ser humano, a gente naturalmente é afetado pela atitude de alguém. Mas eu já tive algumas experiências em que, além da atitude, consegui relevar e a sessão funcionou do mesmo jeito. É muito louco. Mas vou contar um caso e ser bem breve. Aconteceu comigo uma vez que havia 3 irmãs e um irmão em uma sessão e parece que o irmão não tinha sido avisado sobre o que ele estava indo fazer. E quando ele chegou e eu comecei a explicar, ele ficou pressionado e me disse: "Então você se conecta com os falecidos", ou algo assim. E a atitude dele era assim: o coração fechado e bem protegido. E olhando, muito sério. E as irmãs estavam muito mais abertas, obviamente, ao assunto. Foram elas que me procuraram e perceberam que a sessão começou a fluir, fluir, fluir. E havia coisas que eram muito específicas e muito precisas para ele. Era a mãe dele, eu me lembro, até que de repente todas as barreiras do rapaz caíram. E ele foi o mais emocionado, o que mais chorou, com as irmãs consolando ele. Foi como se tivesse virado ele completamente. Quando você encontra alguém que é muito cético e a sessão é muito poderosa, as pessoas não entendem nada, mas você consegue virar elas nesse sentido. Sim. Isso é maravilhoso. Eu acho isso muito incrível. Também, quando de repente pode acontecer por causa do que você estava dizendo, a pessoa nem sabia que estava indo lá, não sabia o que, ela ia fazer, digamos assim. E aconteceu comigo com uma garota que queria aquilo que eu estava te contando, porque ela queria se conectar com uma avó que ela não conheceu. E no último minuto, outra pessoa aparece na tela e eu digo para ela: "Você está com outra pessoa." "Sim, estou com a minha mãe." A quem eu convidei. Eu convidei minha mãe. E foi impressionante, porque ela basicamente no último minuto disse: ok, tá bom, eu vou participar disso. E eu disse: "E o problema?" E toda a sessão acabou sendo direcionada para a mãe, não para a neta. Foi uma conexão entre a mãe e a filha. E foi assim, mas super emocionante, super intensa, super impactante. Então, ali também é como. O que eu digo é que, no fim das contas, os clientes procuram. Mas os falecidos também procuram. Como eu faço para me comunicar com... Eu alcanço minha neta para que ela queira se comunicar comigo. Na verdade, essa neta teve uma sessão de canalização com outra pessoa. E nessa sessão, a avó dela apareceu, né? Querendo se comunicar com ela, né? E foi aí que ela me procurou. Então eu disse, claro, é um caminho mais longo, digamos assim, mas também estou convencido de que os entes queridos chamam por você de alguma forma. Então eu chamo a neta para conversar com a minha filha, certo? É incrível como uma sessão pode mudar. Dar voltas e se transformar em algo super curador, sem que a gente nem perceba. Já aconteceu com você de repente, sabe, alguém te procurar para uma sessão e essa pessoa vir acompanhada de um amigo e nada surgir relacionado à pessoa que te procurou? Uhum. E a sessão ser para o acompanhante? Sim. Sim, isso acontece. E também já aconteceu comigo, sabe, me deve ter acontecido com você também, de repente aparecerem outros que não tem nada a ver com o assunto, e é não sei, de repente eu digo assim, espera um momento, tem um cara aqui de cabelo comprido, olhos verdes, que está espiando, ele só está dizendo oi, ele diz que só está cumprimentando, que não é da família, mas diz que está bem, só quer dizer isso.
E ela me diz, sim, é o vizinho, que se suicidou na semana passada. Então eu digo, ok, quer dizer, claramente a mensagem é do vizinho dizendo que ele está bem, que você deve contar e informar que ele está bem. Isso também. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo várias vezes, tipo, aparecem outras pessoas dando mensagens assim. Já aconteceu comigo. E também já aconteceu às vezes de não ser só. É tipo um cumprimento, mas com coisas muito específicas. E, às vezes, um pouco extensas. Aconteceu principalmente com pessoas que têm contato com outras pessoas, por exemplo, que são amigos muito próximos ou um parente, mas elas reconhecem claramente pelos detalhes dados. Missa. E eu passo a minha mensagem, sabe? É como se eu aproveitasse esse espaço e pudesse entrar e aí é trabalho da pessoa. Comunicar aquela informação que não é diretamente para ela, entende? Sim, isso já aconteceu comigo. Ei, Mariela, e você morava na Espanha, né? Sim, eu morei na Espanha por 4 anos, em Granada. E na Espanha você também se dedicava à mediunidade, à canalização. Sim, mas só online. E às vezes eu trabalhava, claro, com alguns espanhóis, mas a grande maioria sempre foi de pessoas do Chile. Sim. E como você vê a receptividade? Ou a forma como, por exemplo, na Espanha ou na Europa, eles enxergam esses temas? E se você comparasse com o Chile ou a América Latina, você vê alguma diferença? Ou para você é igual? Não. Eu sinto que as pessoas são muito mais céticas. Em geral, elas não acreditam. E também as pessoas, pelo menos o que aconteceu comigo é que lá é muito católico. Entendi. No sul, claro. Claro, no sul, na Andaluzia, digamos, muito, muito católico, né? Então isso não tem espaço, sabe? Isso meio que não tem muito espaço. É como mexer com os mortos, é como charlatanismo. Não há muito espaço para isso. Então, isso, em geral, também é algo sobre o qual eu não falei. Quero dizer, já é difícil para mim falar sobre isso aqui, dizer, o que eu faço, ainda menos lá. Lá, se me perguntassem, o que você faz? Não, eu trabalho na área espiritual, faço terapia. Não sei mais nada, porque eu não ia dizer que falo com os mortos. Quero dizer, isso lá é assim. Não, não, não. Não há muito espaço para isso. Estou falando da Andaluzia, em Granada. Imagino que em Barcelona, em Madrid, deve haver uma abertura diferente, digamos assim. Mas lá era assim. Era muito difícil. Muito, muito complexo, né? Eu trabalho de forma muito discreta. Sem que seja amplamente conhecido. Certo, perfeito. Você não tinha tornado isso público. Ou pelo menos não abertamente. Claro. Ei, você acha que... sobre os guias, né? Os guias, você acha que todo mundo pode se conectar com seus próprios guias? O que você pensa sobre isso? Acho que, no fundo, todos nós nos conectamos de alguma forma. Todos nós nos conectamos de alguma forma. O que acontece é que, claro, as pessoas que são mais racionais, no fundo, e que precisam ter respostas mais concretas, acham muito difícil, no final das contas, diferenciar qual informação está, chegando, sabe? Isso, eu acho que é complexo desse ponto de vista, sabe? Quer dizer, qualquer pessoa que, no fundo, não acredita nisso, qualquer um que não acredita que existem outras energias no fundo, ou que alguém pode canalizar, ou que alguém é um canal de informação em si, se não acredita, é muito difícil trabalhar isso, sabe? E eu sinto um pouco a mesma coisa em relação à mediunidade. Quero dizer, eu acho que, por causa disso, porque há um boom tão grande com o tema da mediunidade, e tantos cursos, e tantas escolas e tudo mais, eu também acho que já vi pessoas que nunca fizeram mediunidade e que fazem um curso, se abrem e se tornam grandes médiums. E isso é maravilhoso. Mas eu também acho que tem outras pessoas que, no fundo, não fluem, sabe? Acho que não. Flui. Acho que é um assunto delicado aí. E há uma questão delicada também em como trabalhar com o tema da mediunidade. Porque, claro, por exemplo, outro dia eu postei um reel porque uma senhora me escreveu muito preocupada, dizendo que ela tinha feito uma sessão de mediunidade. E disseram para ela que a mãe dela estava no hospital do sofrimento da alma. Ela chora, Então, sabe que
que ela estava lá sofrendo, que ia ficar lá por mais um tempo, que estava angustiada. Aí eu penso, quanta falta de empatia, né? Uhum. Tão pouco cuidado. Quer dizer, não. Acho que você tem que ser super, super criterioso e cuidadoso com o que vai dizer e com o que vai mostrar. Além disso, você não pode mostrar algo, quando no fundo você não tem absoluta certeza de que é verdade. Claro. Às vezes você vê, os falecidos que são mais reflexivos, que são mais introspectivos, que estão elaborando seus processos e tudo mais. Mas, sinceramente, eu nunca vi ninguém que estivesse angustiado, passando por um momento terrível. Não é esse o caso. Sim. Sim, além disso, as pessoas estão em uma situação muito vulnerável e muito aberta, né? Muito receptivas. Então é preciso ser, no mínimo, um pouco empático, né? Com a situação da outra pessoa que está passando pelo luto e tendo um momento difícil, para você dizer algo assim para ela. Sabe, uma vez uma pessoa da Colômbia entrou em contato comigo, uma moça da Colômbia, e ela estava super angustiada porque tinha ido a um médium, né? Um médium que disse para ela que o marido falecido dela estava em um estado terrível, tipo no purgatório, e que ele precisava realizar uma série de rituais para tirá-lo de lá, e que, para realizar os rituais, eles eram em etapas, e ela teria que transferir um dinheiro para ele, que ele não usaria para si mesmo, mas deixaria debaixo de um altar. Nossa, mas que terrível. E ela estava muito angustiada, muito desesperada, e não era uma quantia pequena de dinheiro. Por isso ela me viu no Instagram e me escreveu para saber o que eu achava disso, e ela estava prestes a transferir o dinheiro. Eu disse para ela, não transferir nem um centavo, para esse charlatão. Porque ela meio que adiou, e ele estava pressionando para que ela fizesse isso em um dia específico. E aí o que aconteceu foi que ela disse para ele que não ia fazer, e ele começou a ameaçá-la, dizendo que o marido dela ficaria ainda pior. E finalmente eu disse para ela, sabe de uma coisa? Bloqueia ele, porque ele basicamente vai te dar um golpe. Exatamente. Sim, é por isso que isso acontece muito. Muita gente chega até você dizendo, além disso, que disseram que precisavam fazer uma limpeza, que tinham que fazer isso, etc. Isso é muito comum. E eu sempre passo isso para as pessoas. Porque frequentemente recebo pedidos do tipo, me ajuda, meu pai está com tal problema, ele está recebendo energias ruins, fizeram um trabalho para ele. E eu sempre digo para as pessoas, não deem tanto poder aos seres humanos. Os humanos não têm poder suficiente para causar tanto mal a alguém e colocar algo nela que não existe. Isso não existe. Existe da mesma forma que quando alguém diz, porque eu também às vezes faço limpezas energéticas, mas eu digo, eu não faço uma limpeza energética em uma casa porque tem algo, clima ruim enterrado ali. Não, isso tem a ver com a nossa própria energia, com o nosso próprio desgaste, com as nossas tristezas, com o nosso cansaço, e que no final, de alguma forma, também se torna a energia dos ambientes, e tem a ver com isso. Mas ninguém tem poder suficiente para te prejudicar. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Eu sinto o mesmo que você em relação a isso. Mas perceba que, eu acho, que quando acreditamos nessas coisas, é aí que damos poder a elas e nos predispomos a que essas coisas aconteçam ou que nossa vida fique travada. Então, o principal problema somos nós e nossas crenças em relação a esses assuntos. Se você se sente vulnerável e acha que alguém realmente vai te jogar um mal olhado ou algo assim, você está abrindo a porta para que sua vida acabe seguindo esse caminho. Mas se você não acredita em nada disso, nada acontece. Exatamente. Perceba que os Mapuches, por exemplo, dizem que existem certas situações que, os Wincas, como eles nos chamam, aqueles que não são Mapuches, meio que estão isentos de certas situações porque não acreditam, não, porque não sabem. Então nada acontece com eles, né? Mas como eles acreditam e sabem, existem certas coisas que os afetam e não afetam os Wincas. Exatamente. É por isso que eu digo para as pessoas que elas sempre têm que ficar muito atentas a isso. Porque, claro, às vezes as pessoas me escrevem e dizem,
claro, essa pessoa está como possuída. Ela está... Eu digo pra elas, cuidado. Não, quero dizer, eu poderia te dizer agora mesmo, claro, vamos fazer 4 sessões de limpeza e tudo mais, tá? Ou... Não, nada acontece. Quero dizer, tenha clareza de que, no fundo, isso tem a ver com o seu processo, com algo que você está vivenciando ou vivenciou. E, no fundo, isso está um pouco preso ali. E também tenha muito cuidado com questões de saúde mental. Porque às vezes você também diz para as pessoas, sabe de uma coisa? Seria bom essa pessoa procurar um psiquiatra, fazer uma avaliação. Você pode porque talvez a pessoa esteja passando por algum tipo de episódio. E se isso não acontecer, aí sim podemos conversar. Mas sempre sendo muito cauteloso e cuidadoso com essas questões, porque senão, esquece. Já vi pessoas que fizeram 5 limpezas e ainda acham que precisam de mais uma. Quero dizer, é horrível. Sim. Tem gente que é especialista nisso e parece que tiram todo o dinheiro da pessoa porque uma limpeza atrás da outra é dinheiro. Mais dinheiro, mais dinheiro. É como um gancho eterno. E repare que eu ia te perguntar, a gente já falou um pouco sobre isso, mas em relação às redes sociais, o que você acha? Eu diria que é quase como uma superexposição da mediunidade nas redes sociais. Muitas pessoas, por exemplo, estão postando fragmentos de sessões no Instagram. De repente vejo que tem gente que posta. Qual é a sua impressão sobre isso? Bom, eu não faço isso. Eu não faço isso de jeito nenhum. Eu nunca posto nenhuma sessão, nunca. Nunca. Primeiro porque acho que é algo muito íntimo. Quero dizer, é um momento de intimidade. É um compromisso, como eu digo. É um compromisso pro qual você não se arruma como pra uma festa de gala, sabe? Quero dizer, é realmente como ir jantar com pessoas queridas, reunir-se, encontrar-se. Não, eu nunca conseguiria fazer isso. Eu não gosto disso. Eu realmente não gosto disso. O máximo que eu poderia fazer é se alguém me escrevesse dizendo: hoje, Mariela, a sessão foi boa, obrigado, e assim por diante. Eu pergunto, para essa pessoa, posso postar esse print? Isso seria tudo, mas eu jamais publicaria uma sessão. No entanto, claro, eu também já vi que há médiums que colocam isso como condição. Ou seja, basicamente você marca o compromisso e embaixo está escrito, eu já vi isso, está escrito, a sessão será gravada e usada para publicação posterior. Eu não acredito, de verdade. Eu nunca... Sim. Eu já vi isso, que chocante, eu já vi isso. Mas eu imagino que você vai agendar a sessão e embaixo está escrito... Mas eu imagino que essas sejam sessões gratuitas, né? Tipo, eu faço de graça, mas com essa condição... Não. Eu não acredito. Mas como, assim, cobra... E está escrito lá que a sessão será usada, ou que pode ser usada, para depois. Isso é uma cara de pau infinita. É tremendo, porque você também está lidando com pessoas que estão desesperadas e querem se comunicar com seus entes queridos. Obviamente, eles simplesmente fazem a sessão e pronto. Então, sinceramente, eu não gosto disso, sabe? Se alguém usa e, sei lá, isso ajuda a pessoa a crescer e tudo mais. Bem, aí é de cada um. Mas eu não acho certo. Eu não gosto. Sinceramente. Eu não. Você como médium, como uma pessoa que tem mediunidade desde a infância, assim como eu, como todos os médiums que conheço, que sempre tiveram esse tipo de experiência desde crianças, o que você acha do fato de que agora muitas escolas e programas de formação foram abertos e todo mês surgem novos médiums? No Instagram eu tenho muitos seguidores e vejo Pedrito Médium, Juanito Médium e fico me perguntando como de repente existem tantos médiums. O que você acha disso? Olha, por um lado, eu tenho sentimentos mistos. Porque, de um lado, acho maravilhoso que as pessoas estejam essencialmente se abrindo para ter conexões. No fim das contas, também consigo mesmas. Eu sinto que a mediunidade também abre um caminho para se conectar consigo mesmo, para descobrir muitas coisas sobre si e para tentar resolver coisas na Terra antes de morrer. Quero dizer, acho que é algo que se abre de certa forma. Mas acho isso muito delicado no sentido de se abrir essencialmente.
Porque você pode abrir muitas coisas em uma sessão, sabe? É tão delicado quanto alguém que não é psicólogo fazer terapia psicológica, sabe? Porque você pode abrir algo que realmente pode deixar uma bagunça em um relacionamento, etc. Quero dizer, é por isso que eu acho, né, que as pessoas que praticam a mediunidade, né, também precisam desenvolver outras coisas, sabe? Não é necessariamente que você precise ter uma profissão ou algo assim, mas pelo menos ter trabalhado em si mesmo e ter algum conhecimento para também ter respostas para diferentes coisas, ou ser capaz de interpretar certas situações, porque não se trata apenas de ter habilidades evidenciais e nomear coisas sem conectá-las. Quero dizer, eu acho que é delicado, eu acho que é muito delicado. Eu acho que é delicado, e acho delicado que você possa fazer um curso de 1 semana e te digam, pronto, agora você pode ser médium. Eu acho que é muito delicado. Sim, veja, eu já vi essas situações em que a pessoa faz um curso de 3 meses, depois 6 meses, e aí? Abre uma conta no Instagram como médium e começa a trabalhar profissionalmente. É muito delicado, é verdade. E em relação a isso, eu sou bastante crítico em relação à mediunidade de evidência, sabe? Porque pelo menos como eu vi, ou como é apresentada em certos lugares, porque basicamente sugerem que o médium só precisa fornecer dados, mas nunca há uma mensagem profunda por trás disso. Quando eu acredito que o propósito da mediunidade é que seja como uma mensagem do além para quem está aqui. Quero dizer, qual é o sentido de apenas dar dados? Além disso, você pode obter os dados por meio de habilidades psíquicas e não da mediunidade. Então, você poderia se conectar psiquicamente. E acreditar que é médium se sua escola disser ser mediunidade. Claro, eu acho que uma das coisas para prestar atenção é como os dados que você recebe ou as evidências precisam, de alguma forma, estar ligados a um momento ou informação que precisa ser desenvolvida, sabe? Não sei. Por exemplo, acontece comigo que eu chamo minha prática de trama amorosa. É assim que eu chamo. Onde você pega o fio, puxando em direção à informação, mas você está tecendo. Tecendo uma história, tecendo um momento, tecendo algo que aconteceu entre os dois. Algo que precisa ser resolvido entre dois. Algo que precisa ser reconhecido. Entende? Então, se você recebe, por exemplo, ontem, só para dar um exemplo, tive uma sessão com um rapaz que queria se conectar com a avó, que tinha sido como uma mãe para ele, digamos assim. E a avó me mostrou que ele tinha construído uma casa, que na verdade a avó não teve a chance de ver, e ela me descreveu a casa, o espaço e tudo, e me disse, havia uma camélia. Então, eu digo, tem uma camélia e tudo mais? Bem, a camélia estava exatamente no lugar que a avó tinha mencionado. Mas as camélias tinham um significado emocional enorme. Um significado emocional enorme que o conectava com a avó, pois era um presente que ela tinha lhe dado e que tinha toda uma história por trás. Então, claro, né, você diz ali, ok, com certeza é um sinal, e alguém diz que é uma prova de vida, mas é uma prova que tem conteúdo e que tem um conteúdo que, no final, vai curar uma parte, sabe? E vai fazer com que ele se sinta, vai, no fim das contas, criar essa conexão naquele momento em que ele vai sentir a avó ali, sabe? É isso que se busca, para que eles possam sentir isso de novo, que é basicamente o que todos os médiums dizem. A gente é só esse canal, o fio da ligação, mas a conversa tem que acontecer ali, entre eles. Eles é que têm que conseguir se sentir. Isso é o que se quer alcançar. Não é só dizer, sim, é ele. Realmente usava calças desse tipo. Além disso, eles não vão vir do além para te dizer coisas como eu usava calças assim, ou ei, quer dizer, eu gosto desse sapato. Não, por favor. Vão vir dizer coisas mais profundas. É uma questão de ter bom senso. Quer dizer, se eu estou no além e tenho a possibilidade de me comunicar com meus filhos, que estão aqui, eu não vou vir dizer coisas desse tipo. Olha, eu perdi meus óculos, ou coisas desse tipo. Eu poderia dizer certos detalhes para que entendam que sou eu, mas no fundo, quero transmitir algo um pouco mais profundo do que isso. Sim. Eu geralmente também faço isso quando me conecto. Também.
brinco um pouco com os entes queridos falecidos, ou seja, às vezes também faço perguntas para eles, tento organizar um pouco a sessão, porque senão também para que eu possa ter uma clareza mental, então, às vezes faço perguntas, digo algo como, me diga algo do cotidiano, algo que tenha acontecido agora, recentemente, hoje, ontem, algo para que a pessoa possa reafirmar. Mas eu digo à pessoa, olha, eu fiz uma pergunta cotidiana, para que ela saiba que vocês estão próximos. Então, não sei, numa pessoa diz que você precisa consertar a porta da cozinha que está caindo. Ah, sim, eu tenho a porta. Certo, mas eu faço isso. E explico para a pessoa, né, que é justamente para que ela saiba que realmente está sempre presente. Claro, eu faço isso no começo, nas primeiras fases, para entender se estou bem conectado ou não. Eu faço isso na primeira fase, depois já é como se fosse, é isso que quero dizer. Você percebe? Quando já estou certo e a pessoa também está certa, que estamos indo bem. Exato. Sim. E além disso, tem coisas que pra gente são mais fáceis do que outras. Quer dizer, todos nós temos facilidade para ver certas coisas. Eu, por exemplo, sou péssima, né? E péssima com nomes. Nisso eu me viro, não sei porquê. Mas eu, por exemplo, sou péssima com nomes. Nunca acerto. Ou porque escuto mal. Não, sou péssima nessas coisas. Mas, por exemplo, tudo que é fotografia, espaços, isso vem para mim como se as fotos simplesmente aparecessem. Essas fotos que estão aqui do lado, olha, estão aqui. E definir as fotos, definir os lugares, né, nomes de cidades, de vilarejos, isso, e perfeito. Com plantas eu me dou incrivelmente bem. Tudo que envolve conexões importantes com plantas, incrível. Mas nomes, datas, sou péssima. Então, isso é muito curioso, como a gente vai afinando certas coisas. Sim, é como se cada médium tivesse uma característica específica que o distingue dos outros, digamos. Isso é algo muito comum. Para mim, os nomes, veja só, geralmente eu me saio bem. Tem momentos, semanas, em que estou muito conectado com isso e consigo dar muitos nomes, às vezes até muito específicos, mas em outras semanas, por exemplo, pode acontecer de não conseguir. Você sente que em todas as sessões você consegue interagir, como perguntar e para o outro lado? Tem sessões em que você percebe que isso flui e outras em que não? Em algumas sim, em outras não. Eu sinto que os entes queridos continuam tendo a mesma personalidade, que sempre tiveram. E às vezes a gente tem afinidade com os falecidos e às vezes não tem. Quer dizer, já aconteceu de eu ver alguns que falam comigo assim, como se estivessem olhando para outro lado. É como se eu sentisse isso, como se eu sentisse que eles estão olhando para outro lado e estão, bem, como se fossem eles mesmos meio céticos, como se não dessem muita bola, não querendo falar muito, não querendo se comunicar. E outros que são super falantes, que falam e comunicam e dizem coisas. Mas há outros que são bem reticentes, o que tem muito a ver com o caráter, mas também acho que tem um pouco a ver com a afinidade, como acontece com a gente. Que às vezes se conecta bem com algumas pessoas e com outras não. Acho que também tem a ver com isso. Sim, veja que às vezes acontece de a gente se conectar com alguém e sentir que o pessoal daqui precisa dessa conexão, mas do outro lado eles estão super de boa, como se não tivessem nenhum conflito, então ficam mais neutros, enquanto o pessoal daqui está muito mais intencionado, mais emocionado, e o outro lado está mais tranquilo, tipo, bom, vim porque entendi que tinha que vir, mas não estamos intimidados, digamos assim. E outra coisa que percebi nisso que você está dizendo é que de repente, quando estão, se alguns que estão muito bem, é como se aproximassem, dessem uma informação e fossem embora. Se aproximam, vão embora. É como uma coisa, três coisas. E voltam, aí já é outro. Mas de forma acelerada, como se estivessem tão bem, tão confortáveis, que vêm, cumprimentam, falam, olham como se encaixassem e vão embora. Isso já aconteceu comigo. Concordo completamente. Também acontece comigo, essa sensação me ocorre muitas vezes e percebo isso de forma bem mais fragmentada quando a partida, estou falando de modo geral, porque sempre há exceções. Quando a partida foi muito recente, é como se eu sentisse um sinal que vai e volta, vai e volta. Não, é tão fluido em geral. Sim. Olha, desde que você se dedicou à mediunidade, à canalização,
Como você diria que sua vida mudou, se é que mudou? Antes e depois? Veja, é que claro, por isso eu te dizia que eu levava uma vida dupla, porque de profissão eu sou socióloga. Eu sou socióloga, trabalhei 20 anos no Ministério da Saúde até que fui para a Espanha. Ou seja, eu pedi demissão dias antes de ir para a Espanha, mas todo esse tempo em que trabalhei no Ministério da Saúde, esses 20 anos, eu praticava mediunidade, fazia canalizações e passei por todas as coisas que todos nós já fizemos, que é o típico na busca energética, reiki, florais de Bach, 1001 coisas. Mas tudo isso eu fazia, eu atendia e tinha um consultório e no fundo realizava sessões e tudo mais, mas tudo por debaixo dos panos, escondida. Então, claro, as pessoas chegavam até mim e tudo, mas era tudo pelo boca a boca. Foi tipo, sim, eu tenho um amigo, eu tenho meu primo, e foi assim que aconteceu comigo. Então, eu trabalhava e sempre estive. Durante todos esses 20 anos em que trabalhei no Ministério, depois do Ministério, eu já atendia e assim foi assim. E claro, quando eu já, no fundo, fui para a Espanha, aí eu disse, pronto, é isso. Quer dizer, foi como se tivessem me empurrado para cá. A única coisa que eu tenho que fazer é me dedicar a isso. E daí comecei a me dedicar, 100%. E minha vida mudou no sentido de que eu amo fazer isso, apesar do nervosismo. Apesar do nervosismo, apesar do cansaço, porque é super cansativo. Quer dizer, eu não faço mais de 2 sessões por dia, eu também não faço mais do que isso. Porque acho que é preciso ter muito respeito pela energia e também pela própria energia. Não faço mais do que isso. Porque, além disso, cada sessão envolve várias horas. Mas, claro, sou infinitamente feliz. Quer dizer, sinto que voltei a sentir aquela vibração, aquela sensação interna do que te faz vibrar, como quando você era criança. E aquilo que mesmo que me desse medo quando eu era pequena, mas é como se eu tivesse reencontrado essa essência, como a essência da vibração, essa coisa que faz com que você sinta como borboletas no estômago. Isso eu voltei a sentir e no dia a dia. Então, maravilhoso, sinto que isso mudou muito a minha vida. Agora, em termos sociais, acho que é um pouco mais difícil, porque não é só chegar e dizer com o que você trabalha. Claro. Não é tão fácil. Não é tão fácil. E, na verdade, ontem eu conversava com o meu parceiro e dizia: é impressionante como tem pessoas, amigas, íntimas minhas de toda a vida, que sabem que agora eu trabalho com isso e é tipo, como você tem se saído? Bem, mas não aprofundamos em nada. Não perguntam mais nada. Fica só nisso. Está indo bem para você? Sim, super bem. Pronto, é isso. Então, claro, é complicado. Eu percebi como as pessoas me olham de outra forma. Aí, isso é muito forte. Sim. Para mim, é inevitável, na sociedade em que vivemos. Além disso, eu fui para a Espanha durante a pandemia, né? E lá comecei abertamente. Então, no fundo, eu sempre digo, esse pessoal deve pensar que na pandemia aconteceu alguma coisa comigo. Claro, o vírus te fez alguma coisa estranha. O surto veio na pandemia. Quais mitos sobre a mediunidade você gostaria de desmentir para as pessoas que estão assistindo a este vídeo? Vamos ver. Mitos. Um deles é essa ideia de que existem espaços de castigo, purgatório e todos esses lugares. Isso já de que os maus vão para um lado e os bons para outro, né? Não é assim. Mesmo que possa ser muito doloroso para algumas pessoas pensar que, os maus também têm seu espaço garantido, por assim dizer, e a possibilidade de continuar evoluindo nisso. Outra coisa é a questão do suicídio. O tema do suicídio visto como castigo, como se ficassem presos, como se não pudessem ir embora. Ou seja, isso de ficar preso, também não. Mas, sobretudo, a questão do castigo com o suicídio, que acho que é tão pesado como as pessoas encaram. Ainda mais sendo uma morte tão dolorosa e tão terrível. O que eu pude ver é exatamente o contrário. Ou seja, que são tremendamente assistidos quando falecem. É como se fossem amparados, não é? Recebidos, amparados, assistidos, né? Além disso, por almas, por assim dizer, que
de certa forma, sabem como acolher esse momento. E também muito respeitados. Muito respeitados. Então, essas são coisas que eu gostaria de erradicar, né? Como a questão do castigo no suicídio. A ideia de que as pessoas ficam presas, né? E não conseguem transcender, etc. Acho que são questões de consciência muito importantes. Eu também diria às pessoas, em relação ao tema que você está abordando agora, que se elas são religiosas e acreditam, por exemplo, em Deus ou em um ser superior, e se entendermos que a linguagem, e isso pode soar como um clichê, mas é assim que eu entendo, que a linguagem interdimensional entre planos, no fim das contas, a conexão é através do amor, porque é quando as pessoas se conectam e pensam com emoção no ente querido, que o ente querido fica sabendo. E esse é o idioma universal. E você pensa que existe um Deus ou algo assim? Seria muito estranho que esse Deus, que supostamente somos seus filhos, perdesse um filho por suicídio e, além disso, depois ainda fosse castigá-lo. Isso eu também não consigo enxergar. Não faz nenhum sentido para mim. Sim. E sabe que tem outra coisa também, não sei se acontece com você, mas eu senti um pouco assim que, às vezes, há mortes, como também um pouco essa ideia de mas morreu, era uma pessoa tão boa que morreu antes da hora, ou foi um karma e morreu por causa do karma. Minha sensação também é que, onde eu acredito mais na energia universal, sinto que de repente é como se a energia do universo se distraísse. E como que nessas distrações acontecem acidentes, acontecem mortes, como se de repente alguém fizesse assim, ufa, ou tipo, o que aconteceu? Digamos uma distração energética, entendi? Isso também acontece comigo. É como se eu também quisesse que isso fosse entendido dessa forma. Porque é assim que eu senti, digamos. De repente já me deparei, não sei, com acidentes com crianças, coisas terríveis, e eu penso, não, isso é... E como chega para mim, é como uma distração energética, é um acidente. É terrível viver e processar tudo isso, mas é um acidente. Não é um castigo. Claro. Sim, eu vejo mais do que tudo. Quer dizer, eu dou o enfoque de que, para mim, todos nós temos uma data de chegada e uma data de validade de partida aqui. E do meu ponto de vista, pela minha experiência e pelo que vi em outros médiums, tenho a impressão de que não há como nem adiar nem acelerar isso. Você não pode adiar, mas também não pode antecipar. E nós temos marcos na vida que vamos ter que viver de qualquer jeito, porque isso faz parte do nosso plano de alma antes de virmos para cá. Mas um desses marcos é o dia e a hora em que vamos partir. Agora, o livre-arbítrio é como você chega. A cada um desses marcos da sua vida, em que condição você chega, se está preparado ou não, e isso pode ser, por exemplo, um marco, o típico da vida, aqui, um encontro com alguém do qual vão nascer filhos. Esse é um marco, está definido? Agora, se esse foi um encontro passageiro de uma noite, ou se esse é um encontro que dura a vida toda juntos depois, isso vai depender do livre-arbítrio dos dois e das linhas de vida que estão escolhendo, das sequências que estão manifestando aqui. Agora, quando alguém chega ao seu marco de partida, daqui, pode chegar muito bem e terminar sua partida como Buda, com um sorriso nos lábios, ou pode partir por meio de um suicídio. Isso faz parte do livro de obediência e faz parte da experiência, mas o marco, para mim, é inamovível. É assim que eu entendo como começamos. É nossa responsabilidade. Quando já definimos isso antes. É assim que eu entendo. Mariela, existe alguma mensagem que, em geral, os guias te transmitem? O que normalmente os guias comunicam? O que é mais importante, talvez, para o público deste vídeo? Sim, olha, em geral, o que mais mostram tem a ver com o caminho da alma, eu sinto, com qual é o seu selo na vida que você está trilhando.
Isso também é muito esclarecedor para as pessoas quando realmente estão um pouco perdidas em relação ao que querem fazer, ao que não querem fazer, até mesmo sobre as vocações. E claro, isso é trabalhado de tal forma na sessão que faz sentido. Não é simplesmente chegar e dizer qualquer coisa, mas sim faz sentido. Isso me traz um pouco aquilo que eu te dizia antes, essa sensação que eu te falava agora sobre o que eu gosto de fazer, o que eu faço, porque isso me conecta com essa vibração, né? Que eu acho que é um pouco isso. Ou seja, a essência e aquilo que te faz vibrar geralmente está um pouco na infância. Há um espaço da infância em que você não consegue reconhecer o que te fazia vibrar. Por isso eu sinto que as canalizações também se conectam muito com isso, com aquilo que te faz vibrar, com aquilo que faz sentido para você. Um pouco disso e um pouco de clarificar também o momento, clarificar o momento atual, clarificar o que vem pela frente, que para mim também se mistura, mas eu sempre aponto isso nas sessões, que para mim também se mistura com a clarividência. Então, de repente, eu vejo coisas e digo, isso sou eu que estou vendo. Isso não estão me dizendo, nem estou. Isso sou eu que estou vendo. E é a mesma coisa que às vezes acontece comigo também nas sessões de mediunidade. De repente, ali entram coisas de clarividência ou chegam mensagens e eu digo, essa mensagem não é do seu pai nem da sua mãe. Isso vem de outro lugar. Estou recebendo isso de outro lugar e essa é a mensagem. Mas eu sempre deixo claro, digo, isso é meu, isso é daqui ou isso é de lá. Mas, em geral, é isso. Em geral, é isso, mais o momento atual e o que vem pela frente e como ir lidando com isso. O que você diria para alguém que está pensando em ir a um médium ou a um canalizador? O que você sugeriria para essa pessoa? Olha, em primeiro lugar, ter muita abertura. Estar muito aberto, claro, para receber informações e também estar muito disposto a se conectar emocionalmente, tanto em uma canalização quanto em uma conexão com um ente querido. Estar aberto emocionalmente, ou seja, para poder interpretar profundamente as mensagens que estão chegando, não ficar só na superfície ou de forma superficial, mas sim aprofundar. Não ir com expectativas nem muita ansiedade, esse tipo de coisa, que é o mesmo que eu digo quando me perguntam quanto tempo esperar para atender alguém depois que faleceu, eu sempre digo que não tem a ver com o tempo do falecido, porque a conexão pode acontecer imediatamente. Tem a ver com o seu luto, com a forma como você está vivendo esse momento. Porque quando a pessoa acabou de falecer e você está muito triste, está muito ansioso, as expectativas que você tem são altas demais, porque é óbvio, você está com muita ansiedade, muito sofrimento, então você quer saber de tudo, quer saber como a pessoa está, quer sentir, quer cheirar. Então é como dizer, não, calma. Ou seja, por isso é importante esperar um tempo passar ou que você sinta que no fundo, de alguma forma, essa morte já foi. Mais elaborada, que foi uma morte em que tiveram tempo para se despedir, etc. Porque senão isso pode gerar muita frustração. E isso se percebe nas sessões. Já aconteceu comigo de pessoas chegarem e simplesmente fazerem a sessão sem perguntar nada. E o nível de expectativa delas é tão alto que acabam ficando irritadas, frustradas. Por isso mesmo, é que se aconselha que não seja algo tão imediato. Então, essas são coisas que é preciso levar em conta para tudo, ter uma grande abertura, ter uma disposição, no fundo, também de se conectar emocionalmente com as mensagens que chegarem de toda a ordem. E, no fundo, não ter essas expectativas enormes. E no momento de ter que escolher o médium, se a pessoa tem um leque de 10 possibilidades, o que você recomendaria? Em que ela deveria prestar atenção? Eu acho que isso é super e... Eu acho que essa coisa de muitas luzes, muita luz, muita fanfarra e muita coisa assim, sempre me faz desconfiar. Então, isso é como as plumas, essas coisas de plumas, de exagero, essa decoração demais, sempre me causa um pouco de desconfiança. Isso, mas além disso, acho que a empatia é vital, ou seja, ver se o médium é empático, se é uma pessoa acessível, se é também uma pessoa sincera, porque se você
vai ver, não sei. Nesse caso agora, com as redes sociais, se você assiste Reels ou algo assim, ouvir e perceber com quem você se identifica, um pouco, com quem você se sente mais próximo em crença, em pensamento, etc. E além disso, com quem você sente afinidade, às vezes também acontece que você vê pessoas e diz, é essa, é aqui, ou com essa pessoa é assim. Acho que é isso, no fundo. Escutar a si mesmo. Escutar a si mesmo. A gente não erra quando se escuta. Isso mesmo. Concordo plenamente com você. No fim das contas, é quem ressoa com você, quem te toca por dentro. Ou seja, no fundo, sentir-se a si mesmo e, intuitivamente, perceber com quem você mais ressoa. E ser honesto consigo mesmo, além das aparências, além de quem seja, se tem muitos ou poucos seguidores, essas coisas não importam. Com quem você ressoa, isso é o mais importante. E sim, obviamente, se você tem boas referências de pessoas que conhece, é bom levá-las em consideração. Exato. Claro, claro. Mariela, para irmos encerrando, como as pessoas que estão assistindo a este vídeo, este episódio de O Invisível, podem te encontrar? Podem me encontrar pela minha página no Instagram, sim, que é soimedium.mariela. E por lá. E sempre digo, lá eu tenho um link, e nesse link está, né, toda a informação sobre as sessões, os valores, meu WhatsApp, está tudo nesse link da conta no perfil. Foi assim que organizei tudo. Minha agenda está lá, tudo está lá. Tem algo que você gostaria de comunicar para as pessoas que estão assistindo a este vídeo e que acha que ficou um pouco pendente? O que poderia ser? Olha, eu acho que uma coisa importante de comunicar para as pessoas é que nós não somos seres tão especiais, né? Essa coisa de você tem um dom. Não somos seres nem tão especiais, nem tão evoluídos, nem nada disso. Quer dizer, acontecem conosco as mesmas coisas que acontecem com todo mundo. Sentimos as mesmas dores que todos sentem. Temos nossas próprias dores, nossas próprias feridas e coisas não resolvidas. Então, de certa forma, quando eu me conecto, talvez antes de me conectar eu estava pendurando roupa ou limpando a casa. Ou seja, somos iguais a todo mundo, iguais a todos. Então, desse ponto de vista, isso também faz com que possam sentir que estamos tão próximos de vocês porque somos iguais. E que também podemos errar absolutamente. E que isso foi um aprendizado, ou seja, isso é como uma entrega, porque, claro, eu, assim como você, no fundo amamos fazer isso. É uma entrega absoluta, mas também baseada no fato de que somos seres humanos comuns e que estamos descobrindo tudo isso, que falamos sobre o que vemos, mas é possível que erremos em muitas coisas e que em algum momento percebamos isso. Mas eu acho que humanizar o meio é vital. Mariela, muito obrigado de coração. Obrigada a você, Esteban. Obrigado por assistir a esta entrevista e se você gostou, compartilhe, dê um like. Conte para nós suas experiências. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se. E, antes de ir embora, recomendo este vídeo, onde falamos sobre visão intuitiva, a visão remota de Jacobo Greenberg. Vejo vocês no próximo vídeo.